Pós-modernismo, primeiro nós precisamos entender do que se trata pós-modernismo, o que é pós-modernismo, quem que chama de pós-modernismo e chama o quê. A primeira coisa, nós vamos começar com uma construção conceitual, histórica, do que é pós-modernismo e detalhar algumas características que realmente vão definir o que é pós-modernismo, né? O que vai diferenciar esse tempo dos tempos anteriores. E, então, portanto, nasce esse nome, né? Esse substantivo pós-modernismo. Na sequência, nós vamos estudar o impacto desse tempo para a igreja, para os cristãos, uma vez que nós temos alguns valores, nós temos algumas, podemos dizer, crenças baseadas na palavra de Deus, e muito do que se vive, muito do que se prega nesse período pós-moderno vai exatamente no oposto, na direção oposta do que nós cremos e do que nós temos como meta de vida como cristãos. Então, primeira coisa, que pós-modernismo ele é caracterizado como um tempo de mudanças rápidas e profundas. Nós estamos vivendo na era da tecnologia. Então, uma pessoa que hoje é um profissional de TI, nós temos alguns irmãos aqui no meio. O profissional de TI hoje ele recebe uma oportunidade de trabalho, então ele é especialista em uma linguagem de programação e há uma pesquisa que diz que profissionais, mesmo aqueles que têm mais experiência na área de tecnologia, um dos grandes receios é lançar uma linguagem nova e uma juventude, uma adolescência, simplesmente pegar as posições daquele profissional porque começou a dominar uma linguagem recém-lançada. Então, esse é o tempo do pós-modernismo, muitas mudanças. Então, o aparelho telefônico hoje cabe no bolso, que era apenas um telefone, passa a ser um computador, passa a ser uma agenda, passa a ser calculador e tantas outras coisas para você se conectar no mundo inteiro. A era da internet, da velocidade 5G e tantas outras dúvidas que estão presentes, né? Quem garante, por exemplo, que o Wi-Fi, em contato constante com células orgânicas do nosso corpo, realmente não causa nenhum dano. Então, nós não temos estudos conclusivos a respeito disso, porém, nós já temos uma sociedade inundada nas correntes elétricas do Wi-Fi, do infravermelho, do Bluetooth e tantas outras formas de transmissão energética. E não sabemos, né, a longo prazo, o que isso pode ou que já está ocasionando nas pessoas. O objetivo de hoje é refletir, então, sobre a posição da Igreja de Cristo, nesse tempo. Como eu falei, então, esse tempo é caracterizado, se nós formos pegar a linha do socialismo, não se escandalize, o socialismo ele tem, de certa forma, algumas ideias que são proveitosas para nós cristãos, com exceção do extremismo, né, de que se você não adota o que o Estado coloca, você deve ser executado, isso é algo muito extremista. No entanto, a ideia de que você deve trabalhar apenas o necessário para que você mantenha uma condição de vida saudável é uma ideia muito boa. E também a ideia da distribuição de renda de forma equivalente, de forma que não haja desnível social. Então, essas são algumas ideias que fariam sentido, como nós vemos lá na Igreja Primitiva, do capítulo 2 de Atos. Era exatamente algo parecido com isso que acontecia. As pessoas realmente se equilibravam de acordo com os seus recursos para que pudessem ter uma vida que pudesse ser equivalente uns com os outros. Não é o que nós temos no cenário atual. Então, a influência, por exemplo, do marxismo, que trouxe a ideia do capital, onde o trabalho, entre aspas, dignifica o homem, coloca em xeque alguns princípios cristãos, como, por exemplo, essa ideia de priorizar a nossa vida espiritual. Porque se você prioriza o trabalho, automaticamente você já não está priorizando a sua vida espiritual, uma vez que ela é baseada em relacionamento e relacionamento com Deus. Então, esse princípio norteador começa a construir uma ideia materialista da sociedade que nós temos hoje. Então, as pessoas elas não mais trabalham simplesmente para comprar aquilo que elas necessitam e ter uma vida saudável. Elas compram para demonstrar que elas podem comprar e assim elas tenham um nível social ostentativo para que os outros observem o quão poderosa essa pessoa é. Então, esse é o princípio social que está instalado hoje e as pessoas elas se matam de trabalhar, elas trabalham 12,
15 horas por dia num ambiente corporativo, tentando ser produtivo na cultura da performance, para que ela construa um patrimônio. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. Isso vai contra os princípios da palavra de Deus. Então, como a gente se posiciona como igreja, como cristãos, numa era que já começa com essa ideia predominante que ela é contrária à palavra de Deus. Então, nosso objetivo hoje é refletir a respeito disso. Primeira coisa, então, o que caracteriza o pós-modernismo? Por definição filosófica e histórica, pós-modernismo é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, nós tivemos o momento da modernidade e agora nós estamos na pós-modernidade, ou seja, uma modernidade posterior. Então, é o tempo que os filósofos e os acadêmicos chamam hoje de pós-modernismo. Então, por definição, isso vem a ser pós-modernismo. Então, por séculos, nós tivemos, os primeiros séculos pós-Cristo, nós vemos a palavra de Deus como princípio norteador da sociedade. Então, alguns filósofos, como, por exemplo, Immanuel Kant ou até Michel Foucault, eles colocam a ideia do poder pastoral como um regime social, onde nós temos a igreja e o Estado trabalhando com as mesmas ideias. Desde a época do Império Romano, nós vemos, então, a igreja se fundindo com o Estado. Isso foi um declínio da espiritualidade, mas é um fato histórico, aconteceu. E desde essa época, então, nós vemos a influência que o Estado tinha com relação aos princípios bíblicos ou aos princípios da igreja, não necessariamente bíblicos. E isso começa a se perder numa era de desconstrucionismo, onde nós temos uma perda das verdades absolutas e do que realmente é certo e do que é errado. Então, a moral é colocada em questionamento, onde nós temos a filosofia de Agostinho, ele estabelece a filosofia cristã. Nós temos algumas outras frentes filosóficas também que vão questionar essa retórica pastoral, esse poder pastoral, até que nós cheguemos finalmente ao que nós temos hoje como esse cenário pós-modernista. Então, isso muda pouco a pouco, a sociedade vai sendo dominada por valores materialistas, existencialistas, onde a ideia do carpe diem, o carpe diem, aproveite, viva o hoje, passa a ser cada vez mais forte e visível na sociedade que nós estamos. Então, o mundo passa a ser visto literalmente de outra perspectiva, com outras lentes, com outros olhos. Isso, então, caracteriza, isso define o pós-modernismo. Se nós formos colocar em destaque algumas características deste período histórico, que nós estamos chamando de pós-modernismo, nós podemos destacar aqui pelo menos 4 características dentro da perspectiva cristã. A primeira é, claramente, uma rejeição dos princípios bíblicos. Então, aquela ideia onde a igreja e o Estado compartilhavam alguns ideais éticos e morais, cai por terra, isso não tem mais viabilidade, não tem mais existência. Então, há um novo comportamento social, cultural, ético, estético, onde nós temos uma contestação direta do que se tem na palavra de Deus e da sua aceitabilidade como verdade absoluta. Então, a Bíblia, que antes era objeto de conhecimento infalível, tem a sua infalibilidade já questionada, contestada. Então, as pessoas começam a procurar ideias, procurar brechas para, entre aspas, provar de que a Bíblia, na verdade, não é a verdade. Isso vai contra o que nós cremos como verdade norteadora da palavra de Deus. Segunda característica que podemos destacar é uma incredulidade no agente divino da história, ou seja, é a incredulidade que, de fato, Deus ele se mantém no controle dos acontecimentos. Como é que eu posso acreditar nisso? Uma grande pandemia global, grandes servos de Deus partindo com essa doença terrível, entre outros. Estou citando um exemplo bem atual, mas temos outros exemplos. Então, há uma incredulidade realmente de que há um poder sobrenatural, de que há realmente um Deus do céu que está observando, de que há um Espírito Santo conduzindo o ser humano e dando sentido a essa história
da humanidade a essa incredulidade. Uma terceira característica que podemos destacar é o abandono da verdade absoluta. Então, nós estamos agora numa era completamente desconstrucionista, onde o autor de um livro, a opinião dele pouco importa. O que importa é o que eu extraio de suas ideias. E nós temos alguns filósofos que vão colocar essa ideia desconstrucionista num pedestal, como é o caso de Hegel e Michel Foucault novamente. Então, eles são precursores dessas ideias de que o mais importante é que você extraia a sua lição daquilo que você está lendo. Se nós formos interpretar a palavra de Deus dessa forma, irmãos, o que viraria a igreja, né? O que viraria a igreja? Então, há verdades absolutas. Nós precisamos de um parâmetro, de uma bússola infalível, que no caso é a palavra de Deus. Então, nós não temos hoje na sociedade valores mais absolutos. A minha verdade é a minha verdade, a sua verdade é a sua verdade, e está tudo bem. E não é assim. Né? Nós tivemos um episódio aí essa semana a respeito de um atleta que se posicionou a respeito da preferência sexual do filho do Superman, não sei se vocês acompanharam, e um grupo que tanto prega sobre a liberdade de expressão fez uma represália gigantesca nessa pessoa a ponto de ele perder a sua posição profissional. Então, ou se tem liberdade de expressão, ou se não se tem, né? Não estou defendendo aqui, tá? Eu estou bastante imparcial quanto a isso, mas nós temos a palavra de Deus que nos dá o padrão de sexualidade, né? O padrão de casamento a ser seguido, e isso é inquestionável para quem serve a Deus, para quem se considera cristão. Uma quarta característica que podemos destacar é essa perda de valores. Então, a família, que antes era considerado um projeto de Deus, agora já não é mais necessariamente um modelo. E eu vi essa semana também um grande influenciador cristão colocando uma publicação no seu perfil do Instagram dizendo que ele não era tolo de achar que havia apenas um modelo de família, mas que existia apenas um modelo bíblico. Veja, modelo de família, nós só temos um. Tipos de família, aí realmente pode ter vários. Mas modelo, né, para nós, o que é modelo? Modelo é referência, é aquilo que estabelece o valor, aquilo que estabelece a verdade incontestável, a verdade absoluta. Então, modelo nós temos um, segundo os parâmetros bíblicos. Então, essa ideia moderna, pós-moderna, né, de que o importante é ser feliz, eu mesmo já usei essa desculpa, é melhor ser feliz do que ter razão, né? Quantas vezes eu já não usei essa frase equivocadamente, fora do contexto? Mas não, o mais importante é zelar pela nossa alma, zelar pela nossa salvação. Ainda que você seja uma pedra de tropeço para a sociedade, como João Batista foi, como Jesus foi, e como tantos outros homens foram, e temos alguns que continuam sendo nos dias de hoje. Homens considerados extremistas, homens que pregam a verdade e que são, muitas vezes, né, enfrentados publicamente por questão de defender ativamente o evangelho. Então, a igreja, irmãos, na era pós-moderna, se tornou covarde. Nós estamos fechados nos templos, receosos de represália externa, e não nos posicionamos de acordo com os princípios da palavra de Deus, o que Deus não estabeleceu uma igreja. Jesus não morreu para isso. Até aqui, comentários? Então, de novo, 4 características que vão destacar o pós-modernismo no nosso tempo presente. Uma pergunta direta para quem quiser responder. Qual dessas 4 características hoje você encontra mais visível no contexto social em que você está inserido? Quem responde? Eu respondo. Perda de valor. Totalmente, Fê. Muitas vezes, tipo, a questão de você se posicionar, até uma brincadeira idiota que eu posso falar, que o pessoal fala, é questão de comparar o cristão saber como funciona signo. Se não acredita nisso, sabe, sabendo que isso é miticismo, essas coisas todas. E tem cristão, você é de Áries, né? Vou dar o exemplo.
Ah, você é de Áries, eu não converso com você. Ainda isso acontece. A gente perdeu o valor totalmente nessa questão. Bom exemplo. Então, para o irmão Alan, perda de valores é uma característica que sobressai aí dentro dessas quatro, citando o exemplo desse besteirol gospel, né, de querer inserir signos dentro da espiritualidade. Então, se eu for responder essa pergunta, irmão Alan, eu diria que o abandono de verdades absolutas dentro do meu contexto é mais severo. Tá? É algo mais severo. Por quê? Porque as pessoas têm as suas próprias ideias. Né? As pessoas têm as suas religiões pessoais, têm as suas agendas. E se a gente não tomar cuidado, a gente realmente fica sem rumo. Se você não tem um parâmetro absoluto do que é certo, qualquer coisa pode ser certa, dependendo da perspectiva que você analisa. E eu percebo isso muito presente nos dias de hoje. Alguém acrescenta, alguém comenta, irmãos, antes de nós seguirmos? Para mim também, Fernando. Para mim é o abandono da verdade absoluta. Para mim, a razão não responde mais a todas as dúvidas. Hoje, a falta de referência, quer seja no âmbito moral, espiritual, institucional, não se existe mais. Então, antes o que nós tínhamos desde o início do século XVI, essa construção sólida até o início do século XX, ela virou líquida. Então, hoje nós podemos relativar tudo e essa razão que se tinha antes não se tem mais. Então, não é mais a tua verdade, são as nossas verdades. A tua verdade não pode sobrepor a minha, porque se sobrepor a minha, não é uma verdade. Então, para mim, todos os outros aí, perda de valor, incredulidade e a rejeição dos princípios bíblicos, elas são consequências da perda da verdade absoluta. É isso aí. Excelente visão. O Padilha trouxe para nós uma explicação do conceito do desconstrucionismo, do relativismo, que é exatamente pregado dessa forma. Se a sua verdade ofende a minha verdade, a sua verdade não é uma verdade. E isso a gente constrói sobre um alicerce frouxo, onde você não tem mais verdade nenhuma. Né? Então, não tem mais certo, não tem mais errado, não tem mais ética, não tem mais moral. E, consequentemente, o caminho para isso é um declínio social até que não exista mais sociedade. Então, a vida em sociedade vai se tornar impossível se nós seguirmos por esse caminho. Esse caminho não tem volta, e é por isso que é papel nosso, como servos de Deus, como parâmetro, como bússola, trabalharmos isso, sermos essa referência. Senão, a gente não tem mais sociedade a partir daqui. Vamos entender o posicionamento da igreja nesse período? Então, nós entendemos aqui pelo menos 4 características que sobressaem. Entendemos a definição do pós-modernismo, que é um momento histórico dentro da perspectiva filosófica acadêmica. Ok, entendemos os desafios. O que fazemos diante disso? Então, diante dessa realidade, como devemos agir? Primeira coisa, irmãos, é não aceitar essa realidade. É não estar de acordo com essa realidade. É mostrar o inconformismo com o cenário social atual. Então, a partir, de novo, eu já disse isso em algumas outras aulas, em alguns outros encontros, mas se você é uma pessoa legalzinha demais, se preocupe, porque no parâmetro que nós temos hoje da verdade, é natural que as suas ideias sejam contrastadas com outras. Natural. Né? Se você realmente prega cristianismo puro, genuíno, segundo a palavra de Deus, você vai ter grandes problemas com a vida social pós-moderna. Então, a primeira coisa, é nosso dever não aceitar esse padrão estético, esse padrão financeiro, esse padrão de produtividade, de relacionamento que estão querendo empurrar a goela abaixo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos exorta dizendo: não vos conformeis com este século. Conformar-se é o quê? Você estar na mesma forma,
pegar a mesma forma, né? Estar de acordo. Conformar-se tem o sentido de tornar-se igual, praticante, simpatizante. E século refere-se ao tempo presente, né, naquele momento onde ele estava ali escrevendo para a Igreja de Roma, mas também não se para, nós não devemos nos prender somente àquele contexto histórico. Nós vamos entender até pela conjugação do verbo que a gente vai analisar esses dois versículos. Então, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo 12, dois versículos apenas. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Nós precisamos dessa renovação, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma carta, um versículo escrito há pelo menos 1900 anos, ele está completamente atual nos dias de hoje. E é por isso que dizemos que a Bíblia não precisa ser atualizada, mas nós é que precisamos de um upgrade, né? Para conseguirmos sair dessa pós-modernidade, desse viés pós-moderno, como cristãos que realmente pretendemos ser e que lutamos para ser. Então, nosso dever é não aceitar esses padrões impostos. Então, vamos analisar essa exortação desses dois versículos. Primeira coisa, quando a gente olha, não vos conformeis, isso está no imperativo tempo presente. Então, todos os dias que você lê, não vos conformeis, esse versículo serve para hoje. Então, todos os dias você vai levantar e falar assim, hoje eu não vou me conformar com os padrões desse mundo. Primeira análise é que não é opcional. Se você se diz cristão, servo de Deus, se você faz parte da igreja, corpo de Cristo, não é opcional. Você não estar conformado com essa sociedade é algo obrigatório, é algo mandatório. Então, o verbo que o apóstolo usa está no imperativo. Então, não é um conselho, é uma obrigação nós acatarmos esse verso, dizendo assim, realmente, eu não estou conformado com estes padrões. Eu não concordo de adolescentes passarem um final de semana inteiro na frente de uma plataforma de streaming assistindo sexualidade, inflamando os seus hormônios. Eles não deveriam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Isso contribui para uma sexualidade cada vez mais cedo. Isso traz várias consequências, perversão, deixa para lá. Mas não me conformo. Então, não é opcional, é mandatório. Não vos conformeis. Segundo ponto de análise aqui. Não tem prazo de validade. Todos os dias que você vê, você deve entender que você não vai se conformar com esse padrão. Então, é uma exortação atemporal. Ela não tem tempo específico. Ela está sempre no presente. Então, quem leu isso, essa carta, em 100 depois de Cristo, está lendo 2021 depois de Cristo, nós temos a mesma interpretação de que, para o dia de hoje, nós continuamos devendo não nos conformar com os padrões sociais impostos. É uma exortação para o mundo inteiro. Então, nós temos a Bíblia em diferentes idiomas. Português é apenas um dos idiomas. Atualmente, nós temos o português como quarto ou quinto idioma mais falado no mundo. Mas onde há
um povo, né, a um exemplar bíblico, essa exortação ela é válida. E quando ele diz, não vos conformeis, nós temos aí uma pluralidade. Ou seja, não sou eu apenas, mas são todos aqueles que tiverem acesso a este versículo, se considerarem cristãos e praticantes dos princípios da palavra de Deus. Então, não apenas uma igreja, uma pessoa, não apenas uma região ou cultura, mas todos, em todos os tempos, em todos os lugares, devem renunciar a esses padrões pós-modernos impostos. E também, talvez o mais importante, porque se torna um pouco utópico você olhar e falar assim, como que eu vou rejeitar? Né? Como que eu não vou aceitar? Eu tenho esse exemplo dentro de casa, eu tenho exemplo nas pessoas que me formaram na área acadêmica, eu tenho esse exemplo pós-moderno no ambiente profissional, onde eu passo pelo menos 10 horas. Como eu não vou me conformar? Né? Como isso pode ser possível? Então, o último ponto de análise é que sim, é possível, só depende de você. Então, a última característica é ainda mais interessante. Além do imperativo, do presente e do plural, Paulo faz uso da voz passiva, o que nos mostra que está ao nosso alcance permitir ou não que o mundo nos molde. Então, o que ele diz, não vos conformeis, ele está atribuindo o controle passivo disso aos seus leitores, aos seus ouvintes, dando essa ideia de possibilidade. É possível você não estar segundo esses moldes dos dias de hoje. É possível. Então, se você decide, vamos a um exemplo bíblico lá. Daniel, jovem, homem de Deus, ele é levado como um dos que mais tinham capacidades intelectuais para a Babilônia. Na primeira leva, então, tiveram alguns exílios para a Babilônia. Então, quando o rei Nabucodonosor invade o reino do sul, lá Judá, ele faz 2 ou 3 levas de pessoas prodígias para a Babilônia. Então, na primeira leva, onde vai as pessoas com maior nível intelectual, Daniel é levado, porque ele era um jovem com bastante aptidões. E, consequentemente, ele é colocado realmente em destaque, como um dos jovens de destaque, até mesmo lá na Babilônia, pelo nível de conhecimento. Se nós pararmos para analisar, Babilônia era a potência social da época, a potência do conhecimento da época, e de repente eles se deparam com alguns jovens judeus com um nível de intelecto que, gente, da onde saiu, né, toda essa sabedoria? Então, Daniel, Azael, Misaías, Ananias também, né, o famoso Sadraque, Mesaque e Abednego, como alguns conhecem, são colocados como jovens em destaque lá na Babilônia. E lá eles tinham, né, a possibilidade de comer e beber do melhor, mas sabendo, conhecendo a origem dos alimentos que eram oferecidos, né, até ao próprio rei da Babilônia, que era considerado por eles como um deus, eles se recusam a participar daqueles banquetes e pedem uma comida separada à base de legumes e vegetais. E conseguem, vamos dizer assim, ao rejeitar os padrões pós-modernos, que poderia trazer para eles uma rejeição corporal, acontece exatamente o contrário. Eles demonstram ter mais saúde do que aqueles que estavam participando dos banquetes. Trazendo uma analogia para o mundo espiritual, não quero aqui trazer isso como uma verdade absoluta, como de fato sendo assim, mas é uma analogia apenas. Quando nós praticamos uma vida espiritual separada dos padrões do mundo, é como se nós estivéssemos comendo esses vegetais, estivéssemos separando a nossa dieta. Então, nós estamos priorizando a nossa vida espiritual ao invés de nutrindo os padrões da carne, do ego, da ostentação, da conquista por meio do trabalho, da performance, do trabalho que dignifica o homem. Então, quando nós temos essa vida espiritual, como Paulo também escreve aos Gálatas, né, nós temos uma saúde melhor. E essa saúde não necessariamente ela é física, mas ela pode ser uma saúde intelectual, pode ser física também, pode ser uma saúde espiritual visível,
né? Você tem alguma coisa que as pessoas não entendem o que é, mas elas querem estar perto de você pelo que você representa, né? As pessoas muitas vezes têm você como uma referência, você não sabe a respeito daquilo. Então esse era Daniel, por exemplo, que ele optou por não se conformar com os padrões sociais da Babilônia que foram impostos a ele goela abaixo. Como igreja, como cristãos, esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo. Devemos apresentar, então, uma contraproposta. Uma vez que nós identificamos esse problema, temos um diagnóstico da situação, já percebemos que está contrário à palavra de Deus. E agora? A gente não se conforma, mas e aí? O que a gente faz? Nós apresentamos uma contraproposta. Então, a primeira coisa é entender que, desde que existe igreja, nos primeiros séculos depois de Cristo, a igreja sempre foi uma referência em alguma coisa, socialmente falando. Igreja do primeiro século, referência em quê? Em espiritualidade, em cuidado de órfãos e viúvas. Uma referência. Mais para frente, igreja se torna referência de quê? Conhecimento, ética e moral social, estabelecendo a retórica e poder pastoral, como eu já citei. Posteriormente, a igreja se torna o quê? Conselheira do Estado romano. Depois, volta para a ideia dos monastérios, lugar onde eu recebo pessoas que estão em extrema necessidade, foragidos, pessoas sem mantimentos, vão ao monastério e são cuidadas. A igreja, durante toda a sua existência, sempre foi um marco, sempre foi uma referência em algum assunto. Te convido a refletir. A nossa igreja hoje, na pós-modernidade, ela é referência de quê? Nós continuamos representando alguma referência? E se sim, é uma referência positiva? Quem comenta? Eu acho que de alguma forma sim, Fernando. Agora, se é positiva, aí a gente precisa definir o que é positivo. O que é ser positivo? Ministrar a palavra, cuidar dos órfãos, das viúvas, levar a necessidade social àqueles que precisam, ter essas aulas aqui como meio de alertar a comunicação sobre o evangelho, tudo isso é positivo. Agora, em contrapartida, nós estamos inseridos em um tempo de pós-modernidade que não tem como escapar. E eu vou mais além, é que eu não quero tomar um tempo, mas assim, Fique à vontade. Tem bastante eu não vejo a pós-modernidade como um vilão 100%. Ela tem os seus benefícios. O problema é que ela ultrapassa algumas linhas que precisam ser estabelecidas, ou pelo menos precisavam se manter estabelecidas, como a igreja. A pós-modernidade, ela afeta todos os campos. O nosso meio empresarial, as nossas famílias em casas, as nossas amizades. Amizade é relativo hoje. Hoje eu tenho amizade no Facebook e no Instagram que eu não tinha há 2 décadas atrás. Mas do mesmo jeito que essa amizade chega, essa amizade vai se embora. Então, isso é positivo? Bom, não sei, isso é um outro contexto. Agora, no contexto da igreja, ela também não escapou. Ela foi afetada em cheio pela pós-modernidade. Então, é uma tal liberdade que nós temos hoje que tem até uma frase célebre que diz assim, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? É paradoxal isso. Eu estou liberto para fazer o que eu quero, mas ao mesmo tempo eu não sei o que fazer. E eu acho que a igreja cai nesse mesmo contexto. Nós não estamos sabendo
o que fazer no período em que nós vivemos hoje, com essa nova juventude que está chegando, com esses novos pensamentos, com essa nova tecnologia que está chegando. Então, precisamos nos reinventar. Agora, o que nós não podemos é perder a essência, a nossa essência e a essência do Evangelho. Então, para responder a tua pergunta, se é positivo ou não, precisa estar de olho em qual ótica que nós estamos olhando isso. É Excelente isso. comentário. Cuidado com o relativismo. Teve uma coisa que você falou lá, não quero trazer como valor absoluto. Aí eu já falei assim, opa, se você não quer trazer como valor absoluto, isso é relativo. Se é relativo, não é uma verdade. É para fugir Posso falar? Oi, pode falar. Desculpa, sem querer eu te interromper. É que eu ia falar uma outra linha de raciocínio que meio que complementa a linha final que ele falou. Porque, tipo, hoje, a gente, os jovens, trazendo um pouco mais a linguagem mais jovial, que eu acho que é o mais o meu perfil, é muito visão. E, assim, a igreja que faz nunca é vista. Vou dar um exemplo da nossa igreja, que é SI, que quase ninguém vê, mas a gente está fazendo um excelente trabalho. Porém, na mídia, só aparece aquela draga, né, que os erros sempre aparecem, eles são muito evidentes. Então, o que pesa muito para o jovem hoje é a mídia, é a questão, tipo, ostentar, mas hoje, na igreja, seria ostentar, tipo, mostrar aquilo que faz. E na internet, devido às grandes mídias, o que é mostrado são os defeitos. E mesmo que não seja uma igreja que, tipo, vamos dizer assim, uma igreja certa, que é mais preocupada com dinheiro e tudo mais, eles focam ali. E por uma laranja podre, as demais se lascam. E é isso que, tipo, acontece pra caraca com a gente. Porque você fala, pô, vamos na igreja, a pessoa já bate o olho, já vai, aí lá vem, sabe aquela... A gente parece coisa antiga, mas a gente sabe que a pessoa pensa, putz, eu vou perder meu domingo, eu vou perder, vão pedir dinheiro, e não sei o quê, vão querer fazer lavagem cerebral, ixi, aí vai embora. Eu enxergo dessa forma também, irmão Alan. A gente tem que tomar cuidado. O meu exemplo ali, Padilha, foi querer fugir do método alegórico. Então, foi só uma analogia mesmo, mas não uma interpretação alegórica. E que o Alan está falando, essa questão da visão, isso é muito, muito sério, né? Então, nós passamos da importância do ouvir. Na época do rádio, eu não peguei essa época, tá, irmãos? Mas eu ouvi falar, especialmente com os meus avós, mas na época do rádio, a família se reunia, sintonizava na rádio e dava extrema importância para o que se ouvia naquela época. Com a chegada da televisão, os olhos começam a ganhar cada vez mais importância, onde os olhos começam, então, a ser o seu canal de comunicação direta com o exterior, né? Muito mais do que o ouvido, que era a grande importância desde a Idade Média, né? Da época do ensino peripatético, onde os filósofos andavam e as aulas eram andando, né? As pessoas tinham aula andando e conversando. Então, o ouvido era muito importante. Nos dias de hoje, os olhos são muito importantes. O problema é que a mídia já entendeu podemos dizer que a pós-modernidade também é chamada de era dos espetáculos. A mídia já entendeu que o que dá notícia não são boas notícias. E aí, exatamente, quem que vai ser fiscalizado e procurado para ser manchete? Quem traz um mau testemunho, né? Quem traz uma imagem pejorativa para a igreja. Isso é muito lamentável. E nós Fernando, pode falar. Novamente, não tem como nós fugirmos desse padrão tecnológico que nós estamos hoje. E eu também não vejo problema nenhum na questão do ver, né? Do assistir, ou até mesmo do ouvir, como era mais recorrente no passado. O grande problema que eu vejo hoje, em especial no contexto igreja, é que hoje não há problema nenhum
entre o camarada que está assistindo o R.R. Soares e assistir Valdomiro. E aí ele sai do Valdomiro e assiste Silas Malafaia. Sai do Silas Malafaia e assiste o Pastor Júnior da IPRO. Então, o problema é essa confusão de leituras, porque a relativização de tudo isso pode se convergir, pode se falar. E quando, na verdade, a gente sabe que não é assim. Cada qual tem a sua linha, cada qual tem o seu contexto, cada qual está tendo a sua explicação. Mas quando a gente traz isso para um âmbito superficial, tudo parece igual. É a que está sendo dito, é a igreja que eu estou ouvindo, é um canal, então tudo é igual. E não é tudo igual. Então, é esse um dos principais problemas que eu vejo hoje na era digital, de a gente poder estar transitando e trafegando em vários ouvidos ou várias falas e tentando discernir alguma coisa, como na verdade a gente não vai discernir nada, vai virar uma confusão na nossa cabeça. É verdade. Temos que ter o filtro do Espírito Santo, senão a gente começa a se alimentar de tudo. Você deu um exemplo bom, Alex, já vou passar para você. Você deu um exemplo bom, né? Quem dera se de fato a pessoa transitasse entre canais cristãos, mas hoje a gente sabe que na verdade o dedinho fica assim é no TikTok, no Instagram, né? Pode falar, Alex. Irmão, eu concordo em gênero, número e grau, como foi dito, né? Mas eu acrescentaria mais um ponto aí, né? Que falando, puxando o que o irmão Alan... Vocês estão me ouvindo? Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Sim, perfeito. Então, vamos lá. Puxando o que o irmão Alan falou, eu me lembro, né, da minha infância, né? E assim, o crente, ele sempre foi visto como um povo chato, assim, né, pelo mundo, né? Aquele povo que só fala de Deus, quer saber de Deus e tudo mais. Mas, antigamente, nós tínhamos nós éramos respeitados, né? Você chegava em algum local em que você dizia que você era crente, você tinha crédito, você era visto de uma outra maneira. Hoje em dia, nós não temos isso, pelo contrário, né? Às vezes a pessoa prefere não falar que é crente. Eu já já conversei com uma irmã que é advogada e ela falou, olha, eu prefiro não advogar para crente, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Quer dizer, eu acho que essa é a visão, infelizmente é a visão que o que a igreja assim, que os crentes, né, o que os cristãos, na sua maioria, não é a sua, não estou generalizando, desculpa, não é nem na maioria, mas muitos mostram para o mundo, né? E eu acho que é essa visão que o mundo acaba tendo da igreja, dos crentes, né? Infelizmente. É isso. Então, tá vendo? O diagnóstico de problemas está claro. Em base no que nós falamos aqui, o diagnóstico está claro. A gente sabe que o problema existe, a gente sabe quais são os problemas. E agora? Vamos, então, apresentar uma contraproposta. Tá? Vamos seguindo aqui. Primeira coisa devemos nos manter acordados. Pega um capítulo para frente, Romanos capítulo 13, versículo 11, diz: digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, ou quando começamos a crer. Então, despertar do sono é estar ativo, estar disponível, estar integrado na igreja, estar realmente praticando e exercendo o evangelho. Não é mais época de estar dormindo. Então, nós temos vários acontecimentos aí que marcam, registram claramente de que o tempo está avançando, que Jesus pode voltar a qualquer momento.
Então, em todos os lugares, universidades, redes sociais, literatura, roda de bate-papo, tudo que se faz, como se faz, por que se faz, tudo isso tem importância. E nós devemos filtrar muito bem aquilo que nós estamos inseridos. Especialmente com toda essa acessibilidade que o Padilha mencionou, nós temos que ter um filtro, porque senão a gente vai dedicar o nosso tempo com aquilo que, o que poderia contribuir, na verdade, vai contaminar a nossa vida. E quantas pessoas que carregam multidões de seguidores nas plataformas sociais e que nada sabem da palavra de Deus. São pessoas recém-convertidas, e glória a Deus por isso, né? São neófitos da fé, mas que é muito cedo para querer realmente trazer uma palavra com profundidade, que traga uma influência. A gente primeiro precisa buscar uma raiz, estar enxertado na videira verdadeira, crescer na graça e no conhecimento, para que então a gente não se torne um grande herege carregador de multidões, né? Então, devemos estar acordados, primeiro, para filtrar o que nós estamos acompanhando. Segundo, para ter convicção do que nós cremos, do que nós estamos falando. Então, não é tempo de estar dormente. Segundo, devemos andar dignamente diante dos homens. Então, houve uma época no passado onde os cristãos, justamente pela influência social de bárbaros, começaram a fugir e se isolar, e assim nasceram os monastérios, que são aquela espécie de fazendas, né, onde se tinha bastante trabalho manual, que eram feitos por monges, pessoas que estavam ali para ajudar e tinham toda essa mão de obra ali, que a vida deles era trabalhar, comer, dormir, e realmente ter ali o seu momento de adoração, momento de palavra, momento de comunhão com os outros, e tinha também contemplação e tudo mais. E acharam que fugir da sociedade era a solução. Nós não temos nenhum respaldo bíblico de que o isolamento fará de você um cristão que está santificado. Muito pelo contrário. Nós cremos, segundo a palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, você também crê que aquele que coloca a mão no arado não pode lançar, não é digno de Deus, não é digno de Jesus. Então, nós temos que colocar o nosso corpo como sacrifício vivo, como nós vimos ali no primeiro versículo da carta de Romanos 12. Ser cristão significa estar diante dos homens dignamente. Então a igreja está com uma má reputação? Mas a sua reputação não está. Porque por mais que as pessoas não respeitem as suas ideias, digam que você é quadrado, digam que você é terrivelmente cristão, como eu vi uma expressão esses dias num jornal, terrivelmente cristão, ainda assim, as pessoas lá no fundo reconhecem uma dignidade que está em você, que é por meio do Espírito Santo. E é justamente por você ser essa figura diferente que incomoda que você deve estar presente no mundo dos homens. Primeiro, para ser o exemplo, imitador de Cristo, referência para os dias de hoje. Então, sabemos que, como cristãos, devemos nos manter inconformados, já vimos, distantes do pecado, porém, não como um ermitão no deserto, ou seja, não isolado, como eu já falei, né? Precisamos estar dignamente manifestando esse comportamento bíblico e adequado em todos os lugares onde estivermos. Então, se tem uma evidência que vai dizer a respeito da nossa dignidade, é o comportamento. O comportamento que está alinhado com o frutificar no Espírito. Paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor. São essas evidências no seu comportamento que vai demonstrar que, de fato, há uma igreja verdadeira e não essa igreja de mentira que é vista. Então, essa é a nossa contraproposta nos dias de hoje. Não parando por aí. Devemos revestir-nos do Senhor Jesus. Continuando a leitura.
no capítulo 13, verso 14, só a parte A. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se significa imitá-lo, segui-lo, entendê-lo, buscá-lo, se relacionar com ele. Nós ficamos parecidos com aqueles que nós mais convivemos. Procure estar com ele, com a palavra dele, com a família dele, a igreja, né? A comunhão dos santos. Em meio ao caos moral, ético, espiritual, é nosso dever e privilégio adquirir e manifestar a semelhança pura da conduta de Jesus entre os homens. Haja o que houver, devemos andar como Jesus andou, falar como ele falou, agir como ele agiu, sentir como ele sentiu e resistir ao mal como ele resistiu. Então, é realmente ser imitador. E, por fim, não podemos, não devemos alimentar a natureza humana. E aí nós temos respaldo em todas as cartas de Paulo, praticamente, às igrejas, a respeito dessa dualidade de ou você prioriza a carne ou você prioriza o espírito. Nesse caso, devemos sempre, né, como cristãos, priorizar a vida espiritual e não os princípios da carne, do prazer, da ostentação, do orgulho, do acúmulo, da posse. O espírito é exatamente o contrário disso. É você servir, é você doar, é você estar disponível, é você considerar o próximo superior a você mesmo. Essa é a lógica do reino e esse é o exercício da vida espiritual. É assim que nós não alimentamos a natureza humana. Para nós concluirmos, sejamos, à vista de tudo que nós vimos hoje, cristãos pós-modernos, porque a pós-modernidade exige de nós, cristãos pós-modernos. Como bem colocado pelo Padilha, nem tudo é ruim, nós temos acesso ao mundo todo, nós podemos ter acesso a conhecimento, só precisamos não estar dormentes para termos o nosso filtro espiritual ativado, consumindo apenas conteúdos que realmente vão contribuir para a nossa vida espiritual e para que haja um relacionamento e uma construção de verdades absolutas segundo a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, como cristãos pós-modernos, não nos contaminaremos e não nos moldaremos a esses padrões atuais. Rejeitemos esses valores, entendamos as consequências disso para as próximas gerações e não nos esqueçamos de que aqui somos apenas temporários, peregrinos, forasteiros. Só assim a gente sai ileso dos avanços e efeitos desse pós-modernismo, preservando viva a nossa fé e inalterados os nossos fundamentos. Nós temos um compromisso muito importante, que é o compromisso que as outras gerações conseguiram, que é, primeiro, manter a pureza dos ensinamentos da palavra de Deus. Segundo, manter um padrão ético e moral compatível com esses princípios da palavra de Deus, porque não adianta eu conhecer e não praticar. Terceiro, exemplificar e propagar esses padrões éticos e morais para que estes sobrevivam à nossa época. Você já pensou se nós formos conhecidos como a igreja que extinguiu a pureza tanto da palavra quanto do comportamento cristão? Pensa na igreja do século XVIII, na Europa, conhecida como a última igreja séria do cristianismo europeu. Não é essa fama que nós queremos para os nossos dias. Reflexões. Se você consegue responder a essas perguntas, significa que você aproveitou a aula de hoje. Então, o que é pós-modernismo? Quais são suas principais características? Nós vimos 4 características marcantes e trouxemos a definição de pós-modernismo. Segunda pergunta, quais os principais valores que orientam a sociedade moderna? Também, né, nós vimos aqui pelo menos 4 exemplos.
Você consegue lembrar de pelo menos 2, glória a Deus, você conseguiu assimilar bem essa aula. Terceira pergunta, por que dizemos que a exortação de Paulo, não vos conformeis com esse século, é atemporal? Isso aqui a gente discutiu bastante, né? Irmãos, esse é o nosso conteúdo de hoje.